Diante de uma possível terceira guerra mundial, o que separa a proibição do uso de armas químicas e a vontade dos países de vencer de qualquer modo é apenas uma ideologia, certo? Essa única ideologia que separa o mundo de uma devastadora guerra química. Então hoje, galera, aqui no canal nós vamos cogitar aí a possibilidade de que os países quebrem esses protocolos e utilizem armas químicas como bombas nucleares ou gases venenosos na guerra e isso acabe nos afetando. Então nós vamos ver como fazer para sobreviver nesse caso, certo? Então, se você é novo, bem-vindo ao canal. Eu sou o John, bem-vindo a Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho para sempre receber as notificações e sem muita enrolação, bora lá. Bom, galera, primeiro que armas químicas, elas são usadas desde muito tempo atrás, né? Mas as armas químicas, com o poder de destruição em massa, não só de humanos, mas de animais e plantas, começaram a ser testadas na Primeira Guerra Mundial. Isso mesmo, na verdade, na Primeira Guerra Mundial tiveram aí já tinham, lógico, né, a fabricação, mas aí pensaram, por que não tacar esse inseticida, esse gás venenoso nos nossos inimigos? E foram o que eles fizeram. Então eles testaram, então não só mata, mas ele incapacita você de uma maneira do que pode simplesmente acabar com a sua vida de N maneiras. Você não precisa necessariamente morrer, mas você pode ficar incapacitado de viver sozinho, de fazer qualquer coisa. Então o episódio que levantou a questão, né, sobre o uso das armas químicas foi durante a Primeira Guerra mesmo, foi em 1915 e o acontecimento foi na Bélgica, onde aí o nosso querido exército alemão lançou uma nuvem de gás clorado e causou mais de 15 mil mortes. Tá? Então, logo após o incidente, logo após não, 10 anos depois, em 1925, foi iniciado um protocolo de Genebra que consistia em proibir o uso de armas químicas, gases asfixiantes, tóxicos ou qualquer coisa similar que causasse esse efeito em guerras. Então virou um crime de guerra você utilizar qualquer gás, qualquer arma com essa ideia. Porém, o protocolo ele tinha algumas falhas, então ele não proibia a fabricação, armazenamento e a transferência dessas armas, tá? Então tinha aí não era totalmente útil, digamos assim, o protocolo, já que ainda as pessoas podiam fabricar, os países podiam fabricar e de certo ponto utilizar eles, certo? Então, foi proibido o uso das armas químicas? Sim, foi proibido. Só que aí, na Segunda Guerra, nossa querida Alemanha, de novo, usou agentes químicos na guerra. E os mesmos agentes químicos que foram utilizados pela Alemanha, eles foram utilizados na guerra entre o Irã e o Iraque, nos anos de 84 a 88, se não me falha a memória. E apenas só um dos ataques matou mais de 5 mil pessoas, né, em torno de 5 mil pessoas em um único dia. Então, diante de mais essa influência da Segunda Guerra e depois da guerra do Irã e do Iraque, teve uma nova convenção, a Convenção de Armas Químicas em 97. Então assim foi proibido o uso de armas químicas e tudo relacionado, a não ser que elas sejam utilizadas de forma pacífica e aí não teria problema. Ora, pensa comigo aqui, se você está numa guerra e o cara é teu inimigo, se você usa para matar ele, você está usando de forma pacífica, né? Então era meio relativo, não era relativo, mas enfim, era meio subjetivo essa parte. Mas o que eu quero dizer com meios pacíficos são gases, por exemplo, gás lacrimogêneo ou spray de pimenta, que você usa só para dispersar a multidão ou algo do gênero, tá? Desde que não mate ninguém. Então essa é a ideia pacífica. É que fica um pouco vago você falar, né? Usado de forma pacífica. Vou jogar uma bomba de gás tóxico na galera e falar que era pro bem delas. Aí pronto, forma pacífica. Mas enfim. Aí você pensa, pô, mas as bombas nucleares, até agora não citei elas. E elas entram como armas químicas, certo? Certo. Então nós vamos ter que voltar um pouco mais no tempo. Então em 68
foi feito um tratado chamado Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares. Esse tratado ele permitia que apenas países que já tinham a tecnologia, não necessariamente tenham utilizado, mas que eles já tinham a tecnologia, poderiam continuar tendo. Então, daí em diante, nenhum outro país poderia vir teoricamente a ter. Mas o principal ponto desse tratado era que os países que tinham, que era os Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, eles não poderiam liberar essa tecnologia para os outros países. Então era essa a principal ideia do tratado. Não era nem se outros países não terem, mas era de que esses países eles não podiam proporcionar para os outros países a receita do bolo. Então, basicamente era isso que consistia esse tratado. Tá? Hoje tem um novo documento, ele é chamado de Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. Aí sim é uma proibição. Então, o primeiro, ele era contra, lógico, o uso da tecnologia. Então, ele consistia em só permitir os países que já tinham e os demais poderiam, entre aspas, fazer, mas só de forma também pacífica. Tá? Esse novo tratado que tem, ele basicamente proíbe o uso. Então, desenvolvimento, produção, teste, armazenamento e ameaças com armas nucleares também são proibidas. Ele é mais rígido que o anterior, né? Isso também se deve pois outros países têm armamento nuclear além deles. Então, hoje em dia, não só os Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido têm armas nucleares. Tudo bem que 90% é dos Estados Unidos e da Rússia, mas Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte também têm. Tá? Apesar de que a Coreia do Norte é muita especulação, é porque eles falam que eles têm a arma, né? Ninguém consegue, entre aspas, provar que eles têm ou não. Eles fizeram até, se eu não me engano, uns anos atrás, os desfiles, né? Com as ogivas. Mas, enfim, de toda maneira, vamos considerar que eles tenham, tá? Então, diante de tudo isso que eu passei para vocês nesses 7 minutos, 6, 7 minutos, nós chegamos à óbvia conclusão de que armas químicas elas são claramente um crime de guerra, certo? Mas, sendo sincero com vocês, eu não sei vocês, mas é o que eu falei, o que impede esse uso é uma ideologia. Se um país resolver tacar a bomba atômica, cara, que se foda que depois ele vai ser julgado. A galera que vai morrer de forma ridícula, porque é ridículo, você não consegue se defender direito sobre o uso de uma arma química. Então, tipo, nem interessa, tá ligado? E, bom, um país se aproximando da derrota, ou até mesmo vencendo e querendo finalizar logo, ou causar grandes danos, essa ideologia pode ser facilmente quebrada. Então, vamos ao ponto principal do vídeo, que é o que? Se acontecer uma guerra química, se realmente todo mundo falar, foda-se, vamos tacar bomba nuclear, ou qualquer arma química em geral, como nós podemos sobreviver a ela? Então, eu já falei especificamente em caso de bomba nuclear, eu vou deixar o link na descrição para vocês virem lá como funciona para sobreviver a uma explosão nuclear. Aproveitando, se você ouviu até aqui, já se inscreve, ativa o sininho para sempre receber as notificações. Então, o principal é que o Brasil ele não tem bunkers, tá? A não ser os utilizados pela Segunda Guerra, mas eles são muito fracos, é meio que uma porcaria, então o risco de desabamento daquilo é muito grande. Então eu não recomendaria, claro. Em último caso, que tiver é bem-vindo, mas não vou contabilizar os bunkers particulares, porque no Brasil tem bastante bunker particular. Mas o que nós, meros cidadãos, faríamos perante uma explosão nuclear ou uso de uma arma química, já que não temos bunkers para ir? Gente, tem duas possibilidades. As duas são basicamente distintas e dependem, claro, do que vai acontecer. Então, primeiro, para o uso de armas químicas. Cara, eu peguei 2 exemplos de armas químicas, que é o sarin e o VX, tá? Eles são 2 gases mortais. Claro que depende da quantidade que você é exposto, mas basicamente uma quantidade muito pequena já pode te matar. Então o sarin, ele é um produto químico altamente venenoso, ele age interferindo com a sinalização dentro do sistema nervoso e causa morte. O VX é a mesma coisa, só que ele é em torno de 2 a 3 vezes mais forte que o sarin, tá?
Então, ambos os gases, eles são neurotóxicos. Então, basicamente, neurotóxico é que ele vai afetar o sistema nervoso. Então, quando ele afeta o sistema nervoso, ele vai causar o quê? Com que seu corpo, seus músculos, eles entrem em uma contração descontrolada e assim você acaba tendo alguns órgãos vitais estrangulados. Então, o pulmão, o coração são facilmente estrangulados por conta dessa contração muscular. Dependendo da concentração lançada no ar, você pode até ter outros sintomas, como dificuldade na respiração, salivação excessiva, convulsão e, claro, a morte. Tá? Então, caso você seja exposto, tá? Dependendo da quantidade, que pode te matar em segundos ou até mesmo horas, como no Brasil não tem nenhuma sirene nuclear ou um sistema automático que informe para o cidadão que vai cair uma bomba ou uma nuvem de gás tóxica na sua cabeça, qualquer meio que você tenha como internet, TV, qualquer chance que você veja, passou na TVA, talvez caia uma bomba nuclear ou uma nuvem de gás tóxico em São Paulo. Qualquer possibilidade que tenha, no caso agora de gás tóxico, você tem que se proteger, porque você não vai ter necessariamente a ciência se vai ou não cair onde você mora. Então, o que você vai ter que fazer? Tá? Se você, claro, tiver a suspeita que você foi infectado pelo composto. Cara, primeiro que o sarin, por exemplo, o sarin e o VX, eles podem ficar no ar. Eles são gases que, expostos a temperaturas altas, eles viram gases, tá? Ainda tem a versão líquida, mas uma nuvem de gás tóxico, ela é mais, acredito que é mais fácil de intoxicar a galera, então vamos supor aí que seja nuvem de gás, tá? Nesse caso, se você acredita que foi ou vai ter esse lançamento dessa nuvem, o sarin ele é pesado, então ele fica bem próximo ao solo. Então, pro sarin, no caso, você pode ir para um lugar alto ou um campo aberto. Até mesmo pode ficar dentro da sua casa e fechar qualquer fresta que tiver para impedir que o gás adentre na sua residência, tá? Se você for infectado por qualquer um deles, tá, ou tiver a suspeita, tira sua roupa, mas não passa pela cabeça, você tem que rasgar sua roupa, porque é para diminuir qualquer possibilidade que tenha de você ter contato com sua boca e seus olhos e nariz com os gases. Então você rasgou sua roupa, logo em seguida você vai tomar um belo de um banho com água e sabão e você vai lavar seus olhos com água. Sim, você vai ter que jogar água nos seus olhos, tá bom? No caso do VX, é a mesma coisa. Você vai rasgar a roupa, vai lavar os olhos. É que o VX, no caso, lógico, ele é um pouco mais mortal, mas ele não é tão pesado quanto o sarin. Então, no caso dele, você pode ficar trancado em casa, mas entre ficar trancado em casa e ir para um campo aberto, a melhor opção às vezes é ir para um campo aberto. É diferente do sarin, que você pode ir para um lugar alto, que o sarin ele vai descer, a nuvem de gás vai descer. Mas enfim, o tratamento pro sarin é utilizando pralidoxima, tá? Ele destrói a ligação do gás ou receptor nos neurônios e ele termina a ação do veneno. E o segundo, que aí é utilizado para ambos, que é o atropina. Ele impede a ligação dos receptores do neurônio, contrariando aí o efeito do gás, e você também consegue achar ele em basicamente qualquer farmácia. Eu procurei o pralidoxima e eu não achei ele, tá? Mas o atropina eu achei em algumas farmácias, tá bom? Então, uma última informação dos gases é que a meia-vida deles, que é o tempo útil, né, que eles ficam nos objetos, em geral no ar. Por exemplo, no ar, o sarin ele fica 9 horas e meia e o VX ele fica 2 horas e meia. E na água, eles podem ficar aí até mais de 75 horas, dependendo do pH da água, tá? Então, nesse caso, você tem que ficar um período de pelo menos de 3 a 10 horas. Eu sugeria 10 a 11 horas, porque você teoricamente não vai saber que gás que jogaram na sua cabeça.
Mas ficando 10 horas aí isolado, longe, num campo aberto, é tranquilo. Você vai sentir sede e fome, mas não é um tempo tão grande para você morrer. Mas ficando aí fora esse período, você fica tranquilo, tá? Agora, indo para a próxima parte, que é o que? A bomba nuclear. Lembrando, se você não se inscreveu ainda, já se inscreve, ativa o sininho se você estiver curtindo, tá bom? Então, a bomba nuclear, como eu citei, não tem bunkers no Brasil. Ela não é nenhuma questão de infecção, é questão de intoxicação, né? Por parte do gás. Aí já é uma coisa não mais pesada, porque te mata de qualquer jeito, mas a radiação ela é bem forte. Então, para você se proteger da radiação, você tem que ir para um lugar debaixo da terra. Você pode ir para um esgoto para se proteger de uma bomba atômica, porque basicamente você precisa de uma base de concreto ou terra que faça uma barreira entre você e a radiação que vai ficar no ar, tá? Tirando a radiação, também tem o calor infernal que é da bomba, da explosão da bomba, então você tem que ter uma grande quantidade de terra ou cimento ou qualquer coisa que fique entre você e a explosão, tá? Então, claro, você pode também ficar no estacionamento que é bem fundo, pode, não tem problema. É que o esgoto acredito que seja mais fácil de você encontrar, tá? Então, diferente do sarin e UVX, a radiação de uma bomba nuclear ela pode ficar no ar por dias até anos, depende muito do composto que foi utilizado na bomba, depende também do ambiente, porque se tiver chuvas, ventos, o ambiente ele acaba sendo limpo de certo ponto, né, entre aspas, né, limpando a radiação. Então, o ideal, tá, é pelo menos ficar em torno de 7 a 10 dias longe da superfície, para que a radiação ela comece a se dissipar, que você já tenha uma garantia de que ela não vai estar tão forte quanto o começo da explosão, tá? E é lógico que você vai ser exposto à radiação. Isso não vai ter como não ser exposto, tá? A não ser que fosse um bunker na Suíça que fica lá debaixo da terra, mas não é o caso do Brasil. Então a radiação, seu corpo elimina ela em 30 dias. Vamos aí pensar positivo, que você vai ser exposto a pouca radiação, tá? Você não vai ficar exposto a 100% dela e nem ficar salvo a 100%. Então o ideal é ter um remédio chamado iodeto de potássio. Esse remédio, porque assim, a radiação ela vai pegar basicamente sua tireoide, tá? E o iodeto de potássio é um remédio que ele se aloja na tireoide. Então, pensa um copo d'água. Quando você pega um copo d'água ele está cheio, que aí você entupiria a tireoide de iodeto de potássio. Quando a radiação chegar, ela vai transbordar. Ou seja, você está com o copo cheio de água, que é o iodeto de potássio. Chega a radiação, que é um copo com mais água, você coloca. O que acontece? A radiação vaza. Ela não vai ficar na sua tireoide, então previne o câncer de tireoide, tá bom? Então, você vai ter que ficar um tempo, vai ter que se alimentar, beber água, não só beber água para se hidratar, mas também por conta do calor que vai fazer por conta da explosão, tá bom? Então, ficar no esgoto, qualquer lugar que seja abaixo da terra e te dê uma proteção, tá bom? Então, caso ocorra, eu não quero que aconteça, espero que todos vocês também não queiram que aconteça uma terceira guerra mundial, mas se vir a ocorrer e tiver o caso aí da utilização de armas químicas, você já tem ideia de como sobreviver, tá? Se você tiver uma máscara de gás para o caso de armas químicas, é legal, mas é um pouco difícil de conseguir, tá? Então por isso que é bom seguir esse protocolo, fechou? Então eu agradeço se você escutou até aqui, curta se você gostou do vídeo, comente, compartilhe, mas não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, fechou? Um abraço para vocês e até mais. Beijão.